Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre os impactos da transformação digital nas operações empresariais com Raul Santos, presidente da Câmara Brasil-Portugal, aqui no Ceará. Tudo bom, Raul? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Acho que é muito importante a gente conversar sobre o tema, porque é algo que tem impactado muito a vida empresarial no nosso país e no mundo. Muito bem. Raul, gostaria de começar com você apontando para a gente quais foram as principais inovações digitais que marcaram as operações empresariais em 2023 e também no primeiro semestre de 2024, e quais setores da economia investiram mais em tecnologia nesse período. Ok, eu ressaltaria aí especificamente o setor financeiro. O setor financeiro, né, todo investimento em tecnologia no setor financeiro acaba resvalando e beneficiando toda a cadeia de negócios, né? Porque aí a gente está falando das transações de recursos. Então, eu citaria aí a inteligência artificial, né? O processo mais acelerado de inteligência artificial no uso dessas transações financeiras entre empresas, não só entre empresa e banco, mas eu citei aqui o setor financeiro, porque quer queira ou não, o setor financeiro é por onde transitam os recursos, né? Então, o aperfeiçoamento do próprio Pix, né? Hoje a gente tem essa ferramenta do Pix que não é novidade, mas eu lhe diria que do começo do ano para cá, houveram algumas atualizações na base de dados do Pix, o que possibilitou que essa ferramenta fosse utilizada de forma mais democrática pelas empresas, de uma forma geral, e pelo público em geral. E, juntamente com isso, o processo acelerado de democratização do sistema financeiro no que diz respeito à intermediação de negócios, né? Haja vista até um bom tempo atrás, nós tínhamos poucos bancos aqui no Brasil, o negócio estava bastante concentrado, e hoje, com essa facilidade maior de transações correntes entre negócios, empresas e tudo, o surgimento de vários bancos digitais e de instituições de pagamento. Então, hoje em dia, se a gente chegar aqui para conversar em que banco você utiliza, a gente vê que houve aí uma mudança brusca, né? Aqui no Ceará mesmo, a gente pode citar que nós temos hoje aí 4, 5 bancos digitais, coisa que até pouco tempo atrás não era possível. E quais são as principais vantagens que a digitalização tem trazido para as empresas e quais impactos positivos ela trouxe também para os negócios? Olha, eu acho que a digitalização ela é muito importante no que diz respeito ao manuseio de informações, certo? Quais são as maiores empresas do mundo hoje, né, em termos de valor? Não são indústrias, são exatamente as empresas que transacionam ou que detêm informações. Então, o trato de informações, para mim, na minha opinião, é o que mais impacta hoje no que diz respeito a projetos bem-sucedidos no meio empresarial. Então, quanto mais informações eu tenho dos meus clientes, dos meus colaboradores, dos meus fornecedores, quer dizer, dos stakeholders em geral, facilita bastante o atingimento de metas, de objetivos e do crescimento do negócio como um todo. Então, essa questão de acesso à informação, de bancos de dados bem trabalhados, né, para facilitar a prospecção de novos negócios, né, essa questão de proteção de dados também, eu acho muito importante, porque não adianta só você conquistar um cliente, você tem que proteger quem está dentro de casa. E quando eu digo proteger, é proteger os dados que você recebeu daquele cliente, como também você tratar aquele cliente como um cliente potencial para a venda de diversos produtos. Então, por exemplo, você tem uma empresa como a Amazon, por exemplo, a Amazon ali, você vai e consome um determinado produto que tem para vender na Amazon. Mas a Amazon, hoje em dia, ela é associada, por exemplo, do Prime, que tem uma parte de streaming, de mídia. Então, automaticamente, quem acessa o Amazon é um cliente em potencial para o Prime. Então, isso se chama o cross-sell, né? Quer dizer, você tem uma possibilidade de venda de vários produtos dentro do ambiente de negócio, baseado na experiência do cliente e no conhecimento que você adquire desse cliente. Certo. E quais foram as principais mudanças ocorridas nos modelos operacionais das empresas que foram impulsionadas pela digitalização? Bom, eu acho que, reforçando novamente, né? Eu acho que os bancos eles já tinham um processo, né? E eu estou citando os bancos aqui porque
os bancos brasileiros, eles são pioneiros, né? Eles são conhecidos como disruptivos a nível mundial. O sistema financeiro brasileiro no trato à informação, por exemplo, de cliente. Então, hoje, para você prospectar, gerar uma base de negócios, você tem vários softwares que você pode adquirir a mercado para facilitar a maior exatidão do que você vai abordar do seu cliente. Então, assim, eu quero vender um determinado produto numa região. Eu consigo ter acesso a qual é o consumidor mais propenso a adquirir aquele meu serviço. Antigamente, você tinha que soltar uma porção de vendedores no meio da rua, ou então criar um batalhão de gente para ficar ligando e vendendo, ou, de repente, fazendo um anúncio em jornais de massa para que você conseguisse atingir. São os canais de venda. Eu lhe diria que o aperfeiçoamento dos canais de venda proporcionou uma maior competitividade entre as empresas, inclusive, eu ressalto aí, gerando a possibilidade para que pequenas empresas concorram com grandes negócios. Então, hoje você tem pequenas empresas bem organizadas que conseguem atuar bem nesse meio digital, né, acessar os bancos de dados adequados para poder atingir os seus objetivos. Isso faz com que essa competição seja mais justa, mais democrática. E como que a automação e análise de dados estão influenciando as decisões operacionais das empresas? Bom, a tomada de decisão hoje, ela acaba ficando um pouco mais fácil porque você tem na sua mão, na mão do sócio, controlador da empresa, na mão dos principais executivos e das lideranças da empresa, chega muito mais fácil na sua mão um conjunto de informações que são necessárias na tomada de decisão. Qual é o grande desafio? É organizar isso aí. Porque hoje você tem uma quantidade de informações muito grande e também não adianta você jogar muita informação na mão de determinadas pessoas que tomam decisões estratégicas. Então, essa compilação de dados, quer dizer, essa aglutinação de dados de forma objetiva, permite com que você consiga ter um maior sucesso no seu negócio, no meio empresarial. Atualmente, quais são os principais obstáculos para a implementação de tecnologias e como que as empresas podem superá-los? Vamos lá. Eu citaria aí as questões de mercado regulatório, porque nem tudo, né, você pode simplesmente digitalizar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o setor de cartórios, por exemplo, né? Passou muito tempo, quer dizer, já faz bastante tempo que a gente poderia estar trabalhando 100% de forma digital com os cartórios. Mas tem determinadas atividades que, de forma corporativa, os cartórios seguram para poder, vamos dizer assim, manter aquele monopólio e também questões jurídicas. Então, eu acho que alguns marcos regulatórios, eles precisam ser elaborados, né, ativo do arcabouço jurídico do nosso país, para que o que tem na base jurídica consiga acompanhar e vice-versa o avanço tecnológico. Eu acho que isso aí é um limitador. A questão dos recursos, né? Não é toda empresa que consegue investir em um bom software, por exemplo. Investir em um bom software custa caro. É bem verdade que pequenas empresas hoje têm acesso a softwares gratuitos, que são bons também, mas soluções de ponta tecnológica custam caro. Então, você ainda tem uma certa segregação social no que diz respeito ao acesso à tecnologia. Eu acredito que uma outra coisa seja a mão de obra, né? Nem toda a mão de obra que a gente tem disponível está apta a trabalhar com aquele avanço tecnológico que está chegando rapidamente dentro das empresas. E eu citaria um outro detalhe, que é a entrada forte da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem para revolucionar mais ainda e acelerar mais ainda os processos tecnológicos dentro das empresas. E quais são os passos para superar essas dificuldades que as empresas têm? No caso da mão de obra, da tecnologia, como que no caso, o senhor falou também do abismo, né, que existe entre as empresas de grande porte e as de pequeno porte, que uma tem acesso a um conteúdo, vamos dizer assim, premium e a outra, né? Como que a gente pode reduzir essa desigualdade?
e superar os obstáculos É, também. bom, acho que a pergunta é muito boa. Eu acho que a escolha do tipo de segmento de atuação para quem vai começar, para o pequeno empresário, é muito importante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem tem uma determinada indústria de pequeno porte, uma indústria de confecção, por exemplo, de pequeno porte, uma indústria de confecção de grande porte, esse abismo, né, essa distância, ela realmente importa muito. Agora, quando a gente vai para o setor de serviços, por exemplo, o setor de serviços, a diferença do grande para o pequeno, no que diz respeito ao acesso à tecnologia, é mais tranquilo. O pequeno consegue concorrer mais facilmente com o grande. Então, eu acho que para o empresário, é primeiro ficar atento para o segmento que ele está. Porque tem determinado segmento que você precisa ter um investimento muito maior para ser competitivo. E aí não é só em tecnologia, é um investimento global, geral do negócio. Eu acredito que também, por exemplo, esse processo da inteligência artificial, por que que eu citei e fiz muita ênfase nisso? Porque a inteligência artificial é muito literal. O que que eu estou querendo dizer com isso? Até pouco tempo atrás, tecnologia tinha muito a ver com programação. Então, você precisava de muita gente jovem, com a cabeça boa, com um mindset legal para programar. A inteligência artificial ela já supera essa dificuldade. Então, você vai precisar, dentro das empresas, de pessoas que tenham boa literalidade para tratar com a inteligência artificial. O que eu estou querendo dizer com isso? A inteligência artificial é movida a comandos. Então, quem fala bem, de uma forma explicada, em bom português, por exemplo, vai conseguir interagir muito mais fácil com a inteligência artificial do que o jovem, que hoje geralmente tem uma linguagem muito mais digitando, uma linguagem muito mais abreviada. Então, o que eu estou dizendo aí, talvez aí uma oportunidade que se abre aí para as pessoas de mais idade. Talvez seja o momento das pessoas de mais idade, acima de 50 anos, estarem voltando com força para o mercado de trabalho, porque essas pessoas conseguem falar de um jeito muito melhor e mais explicado e vão conseguir interagir com a inteligência artificial melhor do que os jovens. Isso é uma novidade. Além da fala, tem a questão também do ser entendido, né? De estabelecer a comunicação, que não é só Perfeito, falar, é você ser entendido, que no caso perfeito. é o que, vamos dizer assim, o que falta muito nessa linguagem mais jovem, mais abreviada, não é isso? Perfeito. A linguagem mais jovem, dos mais jovens, abreviada, ela tem muito a ver com o estilo programador, vamos chamar assim, né? Só como eu estou dizendo, essa fase do programador, ela vai ser já já superada. Então, a gente vai precisar de muita gente dentro das organizações, né, das empresas, para lidar com esses avanços relacionados à inteligência artificial. Então, o ser entendido é muito importante, né? Falar explicado, uma boa concordância verbal, quer dizer, alguns valores que estavam esquecidos, com o advento aí forte da inteligência artificial, eles vão voltar a ser valorizados. E você acredita que a legislação atual no Brasil está preparada para lidar com as complexidades trazidas pela transformação digital? E, na sua opinião, o que é que poderia ser melhorado, né? Que a gente sempre sabe que pode melhorar um pouco mais. Então, você acredita que a legislação está preparada? Se sim ou se não? E o que é que pode melhorar? Olha, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que em quase nenhum lugar do mundo está 100% preparado para acompanhar ali a tecnologia. Uns estão um pouco mais avançados do que os outros. A tecnologia, na verdade, ela consegue ser muito mais rápida do que o próprio arcabouço, vamos dizer assim, legislativo ou jurídico que a gente tem dentro de um país. A nossa aqui, ela precisa avançar, né? A gente sabe que o Brasil geralmente é um país que, para esse tipo de coisa, e não é só na tecnologia, vários outros assuntos também, meio ambiente, questões sociais e tudo mais. O Brasil tem avançado lentamente nisso. Agora, o que que a gente tem de bom? O setor privado brasileiro, ele é muito dinâmico. Então, no limite do que se possa fazer, porque aí quando a gente fala de legislação, a gente fica muito preocupado com o que proíbe, né? Então, como que não tem, se não existirem muitas proibições ou muitas limitações, o setor privado, eu acredito que vai conseguir gerar com um dinamismo muito grande a volumetria de negócios e usufruir muito bem desses avanços tecnológicos. A minha preocupação em relação a isso, e aí envolve o meio empresarial, é o uso da tecnologia para golpes, para notícias falsas, as fake news.
E não é só notícia, agora é vídeo também, porque através da inteligência artificial, aí vamos falar agora de uma coisa que não é muito boa, vão Deepfake, ser né, no caso. produzidos vários vídeos que são praticamente perfeitos, né, de pessoas falando sobre determinado assunto, que muitas vezes não é verdade. Vou te dar um exemplo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela criou um núcleo agora, experimental, para observar as eleições no mundo todo, não é só no Brasil, e tudo que sai na mídia para tentar decifrar o que tem uso de inteligência artificial ali baseado numa fake news. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente vai ter que evoluir a nível de, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, para que a gente tenha algum tipo de certificação, né, do que vai sendo colocado na mídia, para todos lerem. Porque se não tiver, se deixar esse campo muito livre, muito aberto, muito franco, eu acho que a gente vai ter problema, porque, infelizmente, nem todo mundo tem uma índole boa para o uso correto do que é de novidade, que vem aí à tona, tá? E qual a sua visão sobre o futuro das operações empresariais no Brasil nos próximos anos, com a continuação da transformação digital? Olha, o brasileiro, ele é referência a nível mundial no que diz respeito à criatividade, né? Você tem vários brasileiros aí que se destacam em diversos segmentos, né? Propondo soluções e entregando soluções de fato. Eu vejo de uma forma muito promissora. Eu só entendo que tem aí um perigo pela frente, que é a interferência do governo. Eu acho que quanto menos o governo interferir nesse tipo de coisa, melhor. Eu acho que as questões jurídicas, arcabouço jurídico, regulatório e governo em geral, deve se preocupar com a autenticidade das informações e a qualidade do que vai sendo produzido, mas deve-se deixar, num nível de uma certa liberdade, para que as pessoas exerçam de forma criativa, né? Venham a exercer isso aí e trazer isso como benefício para as organizações. Eu acho que as empresas brasileiras, em geral, em diversos segmentos, elas são muito competitivas. Se você olhar a empresa por si só. Onde a gente perde, às vezes, em competitividade, o que que é? O nosso país ele ainda é muito carente de infraestrutura, nós somos ainda muito desconectados com o mundo, e aí eu estou falando nas questões logísticas, por exemplo. Então, se eu olhar só para a tecnologia, eu vejo como algo bastante promissor. Mas a tecnologia por si só, ela não resolve o problema das organizações. A gente precisa de ligações físicas, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a nível do estado do Ceará. Agora, recentemente, foi que a gente estabeleceu uma rota de ligação do porto do Pecém aqui com o porto de Sines, em Portugal. Então, eu posso até usar uma inteligência artificial para me ajudar a fechar o negócio com uma empresa portuguesa. Mas se eu não tiver como colocar o meu produto de forma competitiva dentro de um navio para chegar a tempo hábil lá, eu não vou concretizar isso. Então, olhando pelo lado da tecnologia em si, eu sou muito otimista no que diz respeito às transações das empresas brasileiras, do meio empresarial brasileiro. As minhas preocupações recaem sobre a forma como o governo irá regular esse tipo de coisa e a infraestrutura geral do país. Muito bem. A gente está caminhando agora para o final do programa, e aí eu gostaria de perguntar para você, Raul, que conselhos você daria para empresas que ainda estão começando sua jornada de transformação digital? Bom, eu acho que uma boa inovação é, de repente, observar e copiar um modelo de sucesso. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em criar algo que não existe. Eu acho que a primeira grande inovação é você trazer para dentro do seu negócio boas práticas. Então, observar o que está acontecendo a nível de mundo, e aí eu acho que hoje qualquer negócio que você monte, você não deve observar só para a região onde você está constituindo o seu negócio. Você deve observar para o mundo, tem toda uma facilidade hoje, que você abre na web e você consegue ter acesso a uma quantidade enorme de informações. Então, eu acho que é ficar atento ao que tem de boas práticas a nível mundial e tentar trazer para o seu negócio, adaptar para o seu estilo de negócio. Hoje você abre aí numa Apple Store dessas aí, você vê aí um absurdo de aplicativos, né, disponíveis. Bem verdade que tem uns que são melhores do que os outros, e você tem como pesquisar isso. Então, eu acho que a palavra correta é o quê?
é começar ousando, mas começar também mitigando riscos, observando o que é que está dando certo a nível mundial dentro daquele segmento que você quer empreender. Hoje, empreender, na minha opinião, para quem empreende e busca informações, está muito mais tranquilo do que há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás você empreendia quase no escuro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai montar uma empresa de confecção aqui, você consegue ter informação de como é que está o mercado de confecção na China em questão de minutos, de segundos. Se você vai montar uma distribuidora de qualquer tipo de produto aqui também, uma trade para importar ou exportar, você também tem como observar o que que acontece com esse tipo de empresa em qualquer parte do Brasil e do mundo. E, em cima disso, montar o seu business plan, né? E montar um business plan, como eu estou falando, sempre de cabeça erguida, olhando o que que existe de melhores práticas de tecnologia, de processos, a nível mundial. E mais na frente, eu acho que com a empreitada já mais consolidada, né, com a empresa um pouco mais consolidada, aí sim, de repente, buscar as disrupturas, né, quer dizer, buscar colocar no mercado um produto que ninguém tem. Eu acho que o empresário seguindo dessa forma, a jornada dele acaba tendo aí uma possibilidade de êxito maior. E agora vamos às considerações finais do nosso convidado. Raul, a gente está encerrando agora os cenários e por isso eu te convido, né, a fazer suas considerações finais, tá bom? Fica à vontade. Ok. Bom, eu acho que é uma coisa muito boa, a gente costuma não valorizar muito o país, ou às vezes até o estado que a gente mora, né? O brasileiro tem um pouco disso, né? De ficar achando que a gente mora num país que a corrupção é muito grande, que os impostos são muito altos e uma série de outras coisas. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente olha a nível mundial, o Brasil ainda é um país muito carente de várias coisas. É de infraestrutura, é de alimento, enfim, em vários são os segmentos que existem muitas oportunidades. Quando você vai para o mercado europeu, você não tem essas oportunidades todas. Se eu comparar, por exemplo, o nível de possibilidade de crescimento de uma empresa que empreendida aqui no Brasil, é muito maior do que, por exemplo, na Europa. Então, a gente ainda está num país de grandes oportunidades. Agora, para que você usufrua disso, é muito importante o quê? Organização. Lembrar que o uso de capital de terceiro no nosso país é caro, porque a taxa de juros é alta, né? Se cercar de boas pessoas, ter a humildade de reconhecer, né, que nem tudo que vai ser feito no ambiente empresarial é de domínio do próprio empresário. Então, você tem que estar constantemente se atualizando e buscando informações e não negligenciar possíveis erros cometidos no passado por outros empresários que vão atuar nesse mesmo segmento. Então, eu gosto muito de olhar o que deu errado, para poder pegar ali aquelas lições do que deu errado e não repeti-las dentro do meu próprio negócio. E, para finalizar, como eu já falei até no meio aqui da entrevista, usufruir das informações. Porque hoje a gente tem informação na palma da mão. É o smartphone que você tem na mão, é um tablet que você tem em casa. Você está sendo bombardeado direto de informação. Então, o grande desafio hoje é você organizar aquelas informações e usar para o seu bem, mitigando riscos e chegando nos objetivos que você quer. Muito bem, com isso a gente chegou ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer a presença aqui do Raul Santos, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.